dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Venceslau Oliveira. Eu sou a Alice Wunder, somos professores da Faculdade de Educação da Unicamp. Estaremos à frente desse episódio do podcast Os Deslimites da Escola, nomeado assim em homenagem ao poeta brasileiro Manuel de Barros, em seu modo brincalhão de colocar o prefixo des para ampliar os limites das palavras, criando assim imagens que nos instigam a pensar. Esse podcast está sendo gravado no estúdio CIS Guanabara, no Centro Cultural da Unicamp, no dia 23 de setembro de 2025, tendo o apoio técnico do funcionário Cláudio Corsini e do estudante de graduação Diogo Pereira de Souza, Guarani, a quem agradecemos muito. Agradecemos também ao coordenador do CIS Guanabara, Marcelo Rocco, o inusitado e delicioso convite para nos aventurarmos no universo do podcast e fazermos a estreia desse estúdio. Neste terceiro episódio, os deslimites da escola que traremos será o deslimite que as línguas e culturas dos povos ameríndios colocam para a educação em geral e para a escola em particular. Aproveitamos a presença de nossos convidados no 16º Simpósio Interamericano de Etnografia e Educação, que está se realizando esta semana na Unicamp. Agradecemos o apoio que nos foi dado pela professora Chantal Miedetz. Com perdão da pronúncia, Chantal, se estiver equivocado. A Chantal é organizadora do evento e nossa colega docente na Faculdade de Educação. Este será o foco de nosso episódio de hoje na busca de lidar com os estudos e as sabedorias ameríndias como potência para ampliar os limites do trabalho educativo nos percursos de educação indígena e educação não indígena. Bom, nossa convidada e nosso convidado de hoje tem a vida imbrincada nas sabedorias ameríndias de maneiras um tanto distintas, pelo estudo e pela ancestralidade. Bem-vindos, Suzana Ayala e Bruno Caingangue. Eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos convidados. Suzana Ayala é antropóloga, linguista, com doutorado em pesquisa educacional. Lecionou na Escola Nacional de Antropologia e História e na Universidade Nacional Autônoma do México. Atualmente, é professora e pesquisadora sênior do Departamento de Pesquisa Educacional do Centro de Pesquisa e Estudos Avançados do Instituto Nacional de Pesquisa do México, o CINVESTAV, onde eu tive a alegria de estar no ano passado. Desenvolveu projetos de desenho e desenvolvimento curricular, avaliação e monitoramento em temas de língua, cultura e educação por meio de trabalho colaborativo com instituições governamentais, organizações da sociedade civil e órgãos acadêmicos. Seus projetos de pesquisa atuais são multilinguismo e educação indígena, tensões políticas e ideológicas em perspectivas comparadas, e desafios do ensino de línguas em contextos de diversidade. Bruno Caingangue possui graduação em História, licenciatura plena pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de História, com ênfase em políticas públicas de educação escolar indígena, atuando principalmente no seguinte tema: intelectuais indígenas, educação escolar indígena e educação intercultural. A gente também tem aqui um convidado, que é o Daniel Ribeiro, que está aqui na Unicamp, nesse momento, desenvolvendo um trabalho importante dentro do programa Mídia e Ciência, uma bolsa FAPESP, e vai desenvolver alguns curta-metragens sobre as pesquisas que estão sendo feitas pelos estudantes indígenas na pós-graduação da Unicamp. Bem-vindo, Daniel. Bem-vindo. Bom, nós vamos convidar vocês a estarem conosco hoje e vamos entrar aí nesses estudos de vocês entre os conhecimentos, sabedorias, línguas indígenas, para nos trazer pistas para pensar a educação
contemporânea, né? Seja educação indígena como a não indígena também. Inclusive, né? Nas aldeias, inclusive nas grandes cidades. Então, para a gente começar essa conversa, a gente pede para que vocês se apresentem, tá? E contem um pouquinho sobre vocês. Obrigado. Então, como já foi apresentado, sou Caingangue. Nosso povo é um povo que habita aí, né, toda a região sul, né? Desde o sul de São Paulo até Rio Grande do Sul é um território Caingangue. E é dessas comunidades que eu venho e chego, né, até a função de ser professor, né? Eu acho que eu tenho um pai, né, que faleceu faz 5 anos, e esse meu pai, ele foi analfabeto de leitura, de escrita, né? Mas ele tinha muito conhecimento, muita sabedoria. E eu acho que isso é uma grande coisa que deixou para a gente, que a gente pudesse, a partir desses conhecimentos, a gente também se enxergar, né, enquanto natureza, né? E o povo Caingangue, ele é um povo que tem uma dualidade, né? Que são 2 clãs. E as plantas também fazem parte dos clãs, né? O rio, os passarinhos, né? Os animais. Nesse mundo, então, que a gente vive, os Caingangue, tem plantas que são meus irmãos, né? E tem plantas que são meus cunhados. Isso também vale para os animais, para o rio, né? Então, eu me apresentar aqui enquanto Caingangue, eu estou me apresentando não enquanto um ser humano constituído a partir dos conceitos ocidentais, mas um ser humano constituído a partir de conceitos, né, que enxerga esse outro mundo de forma diferente. Então, eu acho assim que é isso que diferencia nós, povos indígenas, né, que a partir dessas relações que constituem os conhecimentos, né? O ano que vem eu quero fazer meu pós-doutorado e eu quero ir para a floresta. Eu não quero ir para a universidade, quero ir para a floresta. É lá que está o conhecimento, lá que está tudo. Seja para os indígenas, para os não indígenas, é lá que está, né? Então a gente precisa compreender esse processo e, enquanto indígena, eu acho que isso é importante a gente poder estar falando isso, né? É isso que faz nós ser diferente. Isso também torna nós incompreensíveis, né? Acho que isso torna a gente um pouco distante desse mundo, né, que a gente vive hoje, nessa que se chama de sociedade civilizada, né? Eu não sei se é civilizado. Eu tenho uma sorte assim de ser indígena, né? Em orgulho disso, quando eu vou para a cidade, que é o lugar do civilizado, né? É o lugar do humano, né? Mas é interessante, né? Porque o selvagem sou eu, né? Eu sou o selvagem, né? E quando eu chego na cidade, nesse lugar civilizado, eu vejo pessoas passando fome, pessoas sem lugar para dormir, pessoas sem lugar, né, nesse lugar que são dos civilizados, né? Aí eu fico pensando, será que é eu que sou civilizado? Será que é eu que sou selvagem? Quem que eu sou nesse mundo, né, que vai se constituindo dessas formas, né? Eu acho que é importante pensar nisso, né? Obrigado por enquanto, né? Obrigado. Bueno,
Obrigada por la invitación. Gracias por invitarme. Es un placer compartir con ustedes. Yo, pues, soy de México y crecí en una familia monolingüe en español, una familia mestiza. Y crecí en el campo, en un lugar cerca de la Ciudad de México que se llama Texcoco. Es un lugar más o menos famoso porque de ahí era Nezahualcóyotl, un famoso emperador náhuatl de la época prehispánica. Y cuando yo fui creciendo, me fui dando cuenta que el español que yo hablaba era un español que tenía muchas palabras diferentes, muchas palabras que no eran como las palabras del español de los libros, sino que poco a poco, platicando con compañeros, con amigos de la escuela, me fui dando cuenta que el español que hablábamos en Texcoco era un español náhuatlizado, con muchas palabras del náhuatl. Y conforme fue pasando el tiempo, también me di cuenta que el español en México tiene muchas palabras de las lenguas indígenas de nuestro país. Y la lengua siempre me gustó, siempre me ha gustado pensar en las múltiples posibilidades que nos da actuar con el lenguaje. Entonces, eso con los años me llevó a estudiar antropología, estudiar educación, tratar de aprender otras formas de comunicar. Y así fue como llegué a la educación indígena y llegué a empezar a relacionarme con los maestros, porque a final de cuentas, pues bueno, mucho de la educación se socializa a partir de la comunicación oral, de la comunicación escrita, de la manera en la que nos relacionamos con la lengua. Y por otro lado también me ha interesado mucho el arte, es algo que siempre me ha gustado, y estuve trabajando un tiempo con arte literario, con arte de títeres, y eso me llevó en algún momento a viajar a Indonesia, un lugar lejano, y a conocer el enorme multilingüismo que hay en otros lugares del mundo, como Indonesia, que es un país con una gran diversidad lingüística. Y cuando yo viajé allá, pensaba que en mi país, en México, teníamos un problema muy grande con la diversidad de lenguas y con la diversidad de culturas. Y hacer esa comparación con un país con una diversidad tan grande me ayudó a entender que hay posibilidades de una convivencia multilingüe, pluricultural, que es posible construir. Y cuando regresé a México, regresé a trabajar en Chiapas, en los Altos de Chiapas. Los Altos de Chiapas es un lugar famoso también porque ahí se dio el levantamiento zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el año de 1994, y fue un movimiento por indígenas. Yo empecé a trabajar ahí un proyecto sobre historia y educación indígena, y primero comencé trabajando en un archivo, pero poco a poco el archivo me fue dando nombres de personas, de maestros, y empecé a buscarlos en sus casas, a los nietos, a los hijos, y fui encontrando maestros que me fueron contando sus historias sobre cómo crecieron y cómo vivieron la educación bilingüe y la educación por medio de proyectos artísticos, por medio de proyectos de títeres, por proyectos literarios. Y bueno, así fue como llegué a trabajar a donde estoy ahora, que es un contexto de escuelas de hablantes de lenguas mayas, tzotzil y tzeltal.
Y los Altos de Chiapas es una región en la que estas lenguas tienen una gran vitalidad, tienen muchos hablantes, y algo que es muy interesante y muy valioso es que los hablantes, las personas, se comunican de muchas formas posibles. Hablan 2 y 3 y 4 lenguas muchas veces, y a mí me ha parecido una oportunidad muy grande para poder aprender y comprender y pensar en todas estas posibilidades que tenemos de actuar, quienes no somos indígenas, pero vivimos en un mundo diverso y tenemos que relacionarnos con él, y es un enriquecimiento poder relacionarnos con ese mundo que nos ofrece tanta diversidad y del que somos parte también. Y más que, digamos, verlo como un problema, tratar de mirar las posibilidades que esa pluralidad nos ofrece. Bueno, essa é um pouco a minha história. A Susana falou 2 palavras que são bastante distintas em português, que podem gerar dúvidas em nossos ouvintes. A primeira delas é maestros. Nossa. Maestros, em português, seria basicamente pessoas que regem corais, orquestras. E em espanhol, maestros são professores e professoras. Yeah. Sim. E a segunda palavra são títeres. Títeres, em português, são marionetes. Porque títere, em português, é uma palavra muito vinculada à ideia de um ditador. Então, é melhor que não se confunda, porque isso é exatamente um universo de arte, de alegria, e não esse lugar aí. Então, marionetes, trabalhos com marionetes e professores, professoras. Obrigado, Susana, obrigado, Bruno. E, então, já que eu tomei a palavra, sem perguntar nada para a Lic, eu vou, então, começar a fazer uma pergunta para vocês seguirem nessa conversa sobre o desdobramento dessas histórias para o campo da educação e da escola. Então, falem um pouquinho sobre como, e o Bruno já tocou um pouco nisso, acho que Susana também, Bruno mais diretamente, como as vidas não humanas estão presentes neste modo de vida do seu próprio povo ou de povos ameríndios que vocês estudam, tá certo? Que vocês se aproximam, né? A Susana já citou vários deles, né? Lá do México. Então, conta um pouquinho como é que essas outras formas de vida compõem esses modos de vida. Então, eu penso assim que essa é uma coisa importante e boa. Eu acho que é uma coisa que eu gosto, né? A gente poder pensar, nós enquanto indígena, a gente chama, quando eu escrevo minha tese, eu escrevo utilizando algumas palavras caingangue, né? Acho que tem palavras que a gente vai utilizar para poder expressar isso melhor. Agora, não sei se os ouvintes vão entender, né? A palavra, né? Mas nós temos uma palavra muito importante para nós que se chama caicó, né? Caicó é uma tradução simples, né? É céu, né? Mas para o povo caingangue ele é muito mais do que o céu. Ele é uma relação de parentes, né? É uma relação entre parentes. Nessa relação, dessa construção dessa palavra caicó, que é céu, é parente, o teu mundo, né? Teu mundo, né? Onde você está, você não é isolado dele, né? Você faz parte de um contexto, né? Onde a planta, né? A árvore, ela vai ser teu céu, né? Ela vai ser o teu céu. Talvez ele possa pensar muito naquilo que se fala a queda do céu, né? O que significa a queda do céu, né? Então,
quando uma árvore, uma floresta é o nosso céu, né? Quando há uma destruição dela, as nossas relações humanas, que eu escrevi isso como uma relação extra-humana, né? Uma relação extra-humana, ela poderá desaparecer e a nossa relação enquanto humano fica fragilizada, né? Porque a gente desconecta dessa relação. Então, essa relação extra-humana, ela vai produzir outras formas de se relacionar, né? Que a gente diz, que eu escrevo isso dizendo assim, que a palavra Kaikó, nesse entendimento, ela é uma palavra antirracista, né? Porque ela trabalha com o todo e não com o particular, com as particularidades das pessoas, separando quem é diferente e quem que não é diferente, mas ela traz para um conjunto. E aí a palavra Kaikó, quando a gente atribui a outras pessoas, só Suzana ir lá em casa, lá na minha terra, ela vai ser chamada como nossa Kaikó, nosso céu, né? O outro nosso céu, é outro nosso céu, né? As pessoas de mais idade, mais velhas, elas vão se sentir felizes, né, por acolher esse novo parente que está chegando, né? Então, é essa relação que é construída quando a gente pensa nessa relação da presença desse extra-humano em nossas existências. E quando você vai cortar uma planta, por exemplo, o meu pai, né, talvez você esteja falando do meu pai, né? Porque meu pai ele é aquele que conduz toda a sabedoria da família, né? Então ele conduz. A mãe tem outras funções, mas ele tem essa função com essa relação com a natureza. Ele diz assim que quando você corta uma planta, a planta sente dor, né? A planta sente dor. Porque ela faz parte de você, ela é teu parente, ela é teu irmão, ela é teu cunhado, então ela vai sentir dor. E ele tirava muito remédio, ele dava com remédios que o povo construiu ao longo das suas existências, que não lida muito com a questão da essência da planta, mas com a espiritualidade da planta. Então, muitas vezes, o remédio que o meu pai tirava, ele não fazia efeito para um não indígena, porque tem toda uma relação com essa espiritualidade que esse não indígena não consegue ter. Então, ela não vai fazer efeito. E ele diz assim, quando tu corta a árvore, tira um pedaço dela, uma casca dela, é como tu cortasse um pedaço de você. Tu vai sentir dor e ela também vai sentir. Então, é essas conexões que são feitas entre as plantas, né? Isso vale para os animais, né? É essas conexões que vai ter, né, toda uma construção do que significa um ambiente para o indígena, o que significa uma natureza para o indígena, por que ele não destrói a natureza quando ele consegue compreender esses conceitos. E aí, para os Caingangue, o Kaikó é importante, né? Que a palavra é céu, né? Mas no ouvido de um Caingangue, a escuta dele soa com outras relações possíveis dentro dessa cosmologia, né? Aí no ouvido não indígena, céu vai soar como um céu, né? Que é simples, né? Então é importante a gente poder entender, aí não estou falando só do povo Caingangue, os povos indígenas têm essas relações. Quando aí o Tucrenac diz assim que ele fala com as pedras, né? Eu falo com as pedras, falo com o morro. As pessoas dizem, mas como vai falar com uma pedra? A pedra não fala, o morro não fala. Mas ela fala, ela se movimenta, ela sente dor, né? Ela sente tudo isso. Então, esses conhecimentos, né? desse pensamento, dessa filosofia indígena, que eu acho que a gente tem muita carência, né? Tem muita carência desses pensamentos. E aí eu acho que é importante, né, quando a gente, né,
tem esse espaço dessa conversa aqui para a gente poder estar falando dessas coisas, podendo refletir sobre isso. E isso faz muita diferença na vida de um indígena, faz muita diferença na vida de um cangangue, né? De saber que ele tem essas relações. Porque a floresta, né? Ela é cheia de espírito, ela é cheia de espírito, ela tem muita espiritualidade, tem muita força. Os cangangues chamam isso, uma palavra cangangue chama de ton, né? Ton é força, né? Ton é você fazer força, né? Então, eles dizem assim, a floresta tem uma força que você não compreende ela se você não tiver uma relação com a espiritualidade dela. Então, tu precisa ter o tempo inteiro permissão dessa força, desse tom, né? Para que você permaneça na floresta sem que nada aconteça para você, né? Assim tem o rio também tem ton, né? A gente chama ngoi ton, né? Ngoi é água, ton força da água. Então, a água não mata ninguém. A água é vida, a água é saúde, né? Agora, como é que tu lida com ela, né? Então, tem que ter um jeito de lidar com ela com muito respeito, né? Com muito respeito às suas espiritualidades. Então, acho que essas relações que formam um indígena, que a gente chama assim, é um outro ser humano. É um outro ser humano que não cabe no conceito de ser humano, olhado a partir do Ocidente. Ele não cabe ali, né? Talvez essas são algumas das grandes dificuldades que a gente tem, né, para colocar esses saberes, esses pensamentos, né, essas filosofias dentro dos quadrados, né, que a gente vive desde a construção da escola, desde o pensamento, desde a concepção da escola, né? Então, e claro que isso tem outras ramificações, outras compreensões. Mas eu acho que é importante poder pensar nessa relação com o indígena. Ele é muito mais complexo e completo, né? E a gente não consegue compreender. Bueno, esta pregunta me hace pensar, recordar una experiencia escolar. Cuando yo estaba en sexto de primaria, fuimos a una excursión al campo, al monte, ahí cerca de la escuela. La maestra nos llevó en un grupo, caminando, y fuimos viendo, había zonas arqueológicas ahí abandonadas de alguna manera en el campo, y la maestra nos explicaba, y las plantas, y llegamos en un punto a un lugar donde había un hombre trabajando en el campo, y el hombre estaba trabajando en el campo y estaba raspando una planta. En México hay una planta en el centro de México, en el Valle de México, el maguey. Es una planta, es una cactácea, es un cactus grande con pencas largas como la aloe, más o menos, pero es grande. Y cuando es muy maduro, en el centro tiene un hueco, y hay personas que ese aloe específico, el maguey, raspan la penca, y en el fondo de la penca se va formando un líquido, un líquido que se bebe. Se deja ahí y se va fermentando poco a poco, y cuando ha pasado mucho tiempo y se fermenta, es una bebida alcohólica, obviamente. El pulque es muy famoso. Y cuando nosotros llegamos, éramos un grupo de niños, y bueno, entonces el grupo llegó a donde estaba el hombre trabajando, el tlachiquero, y él platicó con la maestra, y de pronto la maestra nos organizó y nos pidió hacer una fila, y nos repartieron unos vasitos. Tal vez todos bebimos del mismo vaso, no lo recuerdo ya, pero nos invitaron de esa bebida que estaba recién raspada, recién sacada del maguey. Y es uno de los recuerdos más profundos que yo tengo de mi educación escolar.
pero no fue en la escuela. Fue dentro de una clase de primaria, pero fue en un espacio distinto. Y con el tiempo, con el transcurso del tiempo, yo he pensado, ¿por qué se queda eso en la memoria? ¿No? ¿Por qué se queda ese aprendizaje, esa experiencia, esa vivencia ahí? Y pensando un poco en estas presencias, vidas, espacios y nociones amplias de la educación y de la escuela, creo que tiene que ver con que los espacios naturales se convierten también en espacios que construyen educación. Las cosas que hacemos en esos espacios en donde vamos mirando. Yo recuerdo la tierra, las plantas, las piedras, el maguey, el hombre, el sombrero de esta persona. Y después, con los años, supe que los tlachiqueros también piden permiso a las plantas para poder rasparlas, les tienen un respeto, les tienen un cuidado para mantener esa tradición que en esa zona de Texcoco se ha perdido un poco. Ya cuando yo lo viví, hace algunos años, ahora creo que era de los últimos tlachiqueros de la zona. Y me parece que eso es tan formativo porque muestra relaciones distintas de cómo las personas vivimos con el espacio. Ese lugar ahora está lleno de casas, lleno de avenidas, ya no hay magueyes, ya no hay campo. Y el espacio se ha convertido en algo distinto, en una forma diferente de vivir el ambiente, ¿no? Creo que esas presencias de lo natural y de cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo la naturaleza nos permite obtener cosas incluso lúdicas, como las bebidas que embriagan, que se fermentan, pero que también es un aprendizaje, que es una forma de obtener un trabajo, porque esa bebida se vende, es un ingreso también, es una actividad que genera un trabajo, un ingreso económico, una actividad productiva. Y por otro lado, el experimentar en comunidad la relación con las personas, la naturaleza, en un espacio educativo que al mismo tiempo entra y sale de la escuela como institución. Esa es como una de las experiencias que tengo pensando en la presencia de estas vidas no humanas en mi educación escolar. Y también ese es como un recuerdo. Y tengo otro recuerdo mucho más reciente con una colega, una profesora colega de la hablante de Tzeltal. Ella es Tzeltal, indígena maya Tzeltal de los Altos de Chiapas. Y ella estudió la maestría en el departamento conmigo. Es una colega ahora, estamos trabajando juntas. Y un día yo estaba enferma con gripa y ella me dijo: Susi, necesitas comer tusa. Y yo dije: tusa. La tusa es un roedor, no sé cómo se llama en portugués, es un roedor que vive en el subsuelo y come las plantas, hace unos hoyos grandes y jala las plantas desde abajo y lo come todo. No sé en portugués. Talvez não, Não. acho que Não. não existe aqui. Es un roedor. Y las tuzas son ciegas, bueno, no ven porque viven en la oscuridad. Ah, são as topeiras. Topeiras. Topo, como Topeiras. topo, más o menos como Sí. topo, Toperas. sí, topera. Pero yo le dije, la tusa, ¿cómo? Y ella me explicó que la tusa se asa, se pone al fuego, se prepara un baño caliente para bañarse con las cenizas de la tusa, se hace un caldo, una sopa con la tusa, se come la tusa, se baña uno con las cenizas de la tusa y se cura el cuerpo.
Y yo me quedé muy sorprendida porque sé de los remedios naturales con animales, pero la tusa no la conocía. No sabía que era una manera de curar, ¿no? Pero que también es un ser. Y pensé justo que cuando el espacio se transforma y deja de haber campo y se convierte en ciudad, o se convierte en una ciudad que no da espacio al espacio de tierra, corta también esas vidas, como esas otras personas no humanas con las que convivimos y que generan un equilibrio entre la salud y la enfermedad. Y ese es otro espacio de conocimiento, creo, que a veces no miramos, pero que también se aprende. Es decir, eso es algo que yo aprendí como profesora en la maestría. Y es también algo que se aprende en un espacio escolar, académico, pero es un conocimiento distinto. Y bueno, son solo 2 ejemplos, creo que hay muchos que se pueden mencionar. Antes de passar para você ali, que eu queria fazer um comentário de que essa primeira pergunta tem uma relação muito grande com um caminho, não é, que as nossas escolas, ou a ideia de escolarização no Ocidente, ganhou, de que a única vida, a única forma de vida a ser educada é a humana. Então, por isso é tão fácil, digamos assim, para as escolas ocidentais serem caixotes fechados, sem nenhuma outra forma de vida ali. Não é? Então, é muito interessante que vocês dois, por caminhos até muito próximos, apontaram o seguinte: veja como uma certa maneira de viver implica que qualquer forma educativa tenha que se dar na relação com outras formas de vida que não só humana. Não é? Bem bonito isso. Também está pensando de que humano nós estamos falando, né? Acho que de que humano nós estamos falando. Quem é esse humano, né? Para que humano está feito a escola, né? Para a construção de que tipo de humano? Eu acho que é uma série de outras perguntas, né, que a gente pode estar construindo a partir disso, né? Então, porque os indígenas também não são humanos. No conceito de ser humano, os indígenas só viram humano a partir de 88, da Constituição Federal de 88. O negro não é humano. O negro não é humano, ele é escravizado, né? Ele é escravizado, ele não é humano, né? E o que se faz com a escravidão, se faz com aquilo que não é humano. E quando você coloca o indígena na condição de selvagem, é porque ele não é humano. Então, para que tipo de humano serve essa escola? Que está se perpetuando e vai por muito tempo desse jeito, né? Me chamou bastante atenção hoje no evento, quando você apresentou o primeiro slide, falando que para falar do pensamento caingangue precisa se falar do que é ser humano para um caingangue, né? E eu achei muito interessante isso, porque vai fazendo a gente pensar que nessa palavra existem muitas concepções, né? Então, talvez até para um caingangue falar em não humano não faça muito sentido, porque sim. O humano para você já compõe essa diversidade de seres, né? Fico pensando um pouco nas palavras também. E também fiquei bastante pensando muito na sua segunda história, Suzana, e me lembrei de um filme que foi feito junto com o povo Yuja, que vive hoje no Xingu. O filme se chama Wapa, é uma curta-metragem sobre alguns rituais que são brincadeiras e ao mesmo tempo são rituais de cura com as crianças. E você fez na sua segunda história uma aproximação entre a educação e a cura, ou a saúde, né? Que na nossa sociedade é distinto, né? A educação
é um campo, saúde é outro, né? E quando as plantas ensinam, nos curando, né? Ou os animais, no seu caso, nessa história. E aí, esse filme é muito bonito porque a palavra que eles usam, APA, para dar a nomeação ao filme, é elemento da natureza que ensina. Então, ele ao mesmo tempo cura a criança ou dá uma força para a criança, como a pata de uma gazela que é raspada na perna da criança para que ela corra, para que ela tenha as pernas fortes. É esse elemento, a gazela, que vai curar a criança, mas também está educando a criança, né? Vai educar, vai fortalecer. Então, essa indistinção entre saúde e educação também aparece aqui, além dessa multiplicação da ideia de humano, né? Talvez nem até a questão do nome, né? Porque o nome também cura, né? A palavra. O nome, você dá um nome, o meu nome é Choreng. Né? Então, o nome que o indígena tem, ele também cura, porque ele tem essa relação né, íntima com essa natureza, né? E é dali que vem o nome e o nome que cura, né? Então, acho que é uma série de outras coisas. E o que significa o seu nome? Qual é o elemento que ele traz? O meu nome é Choreng, é uma pomba. Que é, no entendimento dos Caingangue, a pomba é aquela que semeia semente. É ela que semeia semente. E a partir desse nome, eu tenho a capacidade de produzir outros saberes, né? Então, e aí a gente pode entrar numa outra discussão importante. Por que os povos indígenas vão perdendo seus nomes, né? Por que eles vão perdendo seus nomes, vão substituindo nomes indígenas por nomes portugueses, né? E ultimamente os indígenas estão usando nomes, né, que vêm das origens inglesas, né? Então, o que está por trás desse movimento, né? A gente não se dá conta que é uma forma de manter uma colonização muito forte sobre esses povos indígenas, porque no momento que você substitui esse nome, você acrescenta a esse indígena outros valores, né? Então, acho que é uma outra discussão interessante. Con relación a lo que decía Bruno de qué humano estamos hablando, de que y hacía referencia a los esclavos, ¿no? Justo en los Altos de Chiapas, donde yo trabajo, hubo en la época colonial, los pueblos mayas de esas zonas, tzotzilles y celtales, fueron pueblos esclavizados también. Ha habido como una especie de idea de que en México no hubo esclavitud. Es verdad que no hubo esclavitud en el mismo sentido que en otros países, pero en esa zona hubo verdaderamente relaciones de esclavitud de los pueblos mayas. Y ha sido muy difícil romper con ¿cómo decirlo?, con esas relaciones de asimetría y de poder en esa zona. Creo que también por eso es que ahí se dio el levantamiento zapatista con tanta fuerza, porque ha sido un lugar de mucha opresión social, económica, de despojo de tierras hacia los pueblos indígenas, tzotzilles y celtales. Y específicamente en la cuestión educativa, ellos mucho tiempo no han sido pensados como personas, no fueron pensados como personas que podían merecer una educación escolar, ¿no? Digamos, o sea, no había escuelas para ellos, solo había trabajo en las fincas, recogiendo caña, tenían que ir a hacer viajes de varias semanas hacia la costa para tener un dinero que siempre estaban endeudados con eso y regresar a la montaña con muy poca ganancia. Y conforme ha pasado el tiempo y estoy hablando de la época de la colonia, siglo XIX, siglo XX, a mediados del siglo XX comienzan algunas políticas indigenistas que tratan de cambiar la noción de persona desde la política.
Pero ahí hay como algo que también es una cosa muy interesante de pensar. ¿Desde dónde se define lo humano y la persona y el derecho de las personas, ¿no? Creo que ahí hay como muchas dimensiones y niveles que mirar, porque está lo político, pero también está lo local, lo que ocurre localmente. Hay estudios históricos muy interesantes que muestran cómo desde los primeros contactos de los pueblos mayas con los españoles, los pueblos mayas estuvieron siempre a la vanguardia, digamos, aprendiendo la lengua, tratando de entender al otro. Entonces, cuando desde las políticas actuales se define como lo intercultural, como tratar de entender al otro y esto, pues de pronto los pueblos mayas, y yo creo que los pueblos indígenas en general, dicen, nosotros llevamos siglos en eso, llevamos siglos en observando, entendiendo, tratando de ver cómo nos relacionamos, resistimos, nos posicionamos, luchamos por nuestros derechos. No sé, me lleva a pensar en que, bueno, es muy interesante y muy complejo ese problema de pensar en de qué persona hablamos, ¿no? Desde dónde. Muito bem, vamos seguir aqui no nosso roteiro, que vai se abrindo maravilhosamente em outras questões também. Obrigada. Bom, a gente queria conhecer um pouquinho do que vocês têm feito, os trabalhos que vocês têm realizado dentro e fora da universidade, na área da educação. Vocês puderem nos contar um pouco, notícias de onde vocês vêm. Então, eu sempre gosto de falar um pouco de como é que eu chego na escola, em que escola eu chego, né? Acho que é. E eu chego numa escola nos anos de 1974, numa escola pensada para integrar o indígena na sociedade civilizada. É nessa escola que eu chego, falando só caingangue, né? Sem conhecer nem o que era um caderno, né? Uma borracha, né? Um lápis, sem saber o que é isso. E aí essa imagem é que me move até hoje. Tudo que eu faço assim, é essa imagem da minha chegada na escola, que era uma coisa que eu tinha muita vontade de ir, né? Eu tinha vontade de ir para a escola, né? Porque a escola eu enxergava como uma coisa boa. Eu era uma criança, né? Eu enxergava como um espaço de se brincar, né? Porque os indígenas, né? O brincar com o indígena é um jeito de você construir conhecimento, né? Porque eu fui educado assim pela minha bisavó, né? Pelo meu bisavô, né? Que através da brincadeira você constrói muito conhecimento, né? Eu fui educado assim. E aos 8 anos eu vou para a escola, então para esse lugar tão desejado por mim, e acontece tudo isso, né? Você perder, ser proibido. Então é essa imagem que me move. Duas imagens, né? Uma imagem de uma educação que eu recebo da minha bisavó e do meu bisavô, e a imagem que eu recebo da chegada da escola, né? São duas coisas. E esses dois momentos, né, eles me movem até hoje, né? Então, tudo que eu fiz, né, dentro da escola indígena, tudo que eu procuro ajudar a construir um pensamento de escola indígena, ele está fundamentado nessas imagens, né? Numa escola que enquadra as pessoas, numa escola que tem grade curricular, né? Numa escola que tem um calendário que não respeita os modos próprios indígenas. Então a escola é esse processo, né? Que a gente precisa compreender ela e mudar ela. Eu acredito, né? Durante todos esses meus tempos, eu vou fazer 59 anos agora, né?
E desses 59 anos, então, 51 anos é dentro da escola, né? Desde que eu entrei na escola, nunca mais saí da escola, né? Continuo até hoje dentro da escola. Então, são 50 anos de experiência que eu construí nessa escola. São 50 anos que eu vejo a escola, ela não mudou nada, né? Não mudou nada, ela continua do mesmo jeito, né? E é essa escola que está dentro das terras indígenas. Essa escola ela continua colonizando. Ela não tem um espaço onde se respeite isso que nós estávamos falando aqui. Esses conhecimentos, essa sabedoria, né? essas ciências, né? Essas filosofias, né? Ela não tem um lugar para isso, né? Então, nesse tempo todo, eu sempre tenho lutado de luta mesmo, né? De luta mesmo, para que a escola reconheça esses saberes, né? Ela reconheça esses ensinamentos que estão não dentro da escola, né? Para mim, a escola, né, ela é um espaço a mais de construir conhecimento. E não um único espaço, onde todos nós temos que fazer matrícula das crianças a partir dos 6 anos e mandar para lá, para a escola, né? Tem outros espaços que as crianças aprendem, né? O espaço do rio, o espaço da floresta, o espaço da casa, né? O espaço da casa dos avós, dos nossos bisavós, que é o meu caso, o espaço da reunião das lideranças, o espaço do nosso líder espiritual. Então, são vários espaços que ensinam, que educam. Então, a escola, ela passa a ser, no meu entendimento, um espaço a mais onde você pode sistematizar esses conhecimentos e tornar visíveis esses conhecimentos para a sociedade. Porque o meu problema é enxergar a sociedade com muita carência de conhecimento que os indígenas têm. Os indígenas têm muito conhecimento. Imagina, os povos indígenas, se nós formos pegar desde 1500, eles ficaram desde essa época guardando conhecimento, com muitas estratégias, com muita sabedoria. Até aprender a falar a língua portuguesa foi estratégia de sobrevivência, né? Para que nós estejamos aqui hoje, né? Porque se nós se negasse a compreender, a falar a língua indígena, a língua portuguesa, né, nós tínhamos sido exterminados. Então, ela foi usada também, é uma estratégia. Então, ao longo desse tempo, né, todas essas estratégias, todos esses conhecimentos, toda essa sabedoria que estão nos povos indígenas, elas devem servir, né, para salvar a humanidade. Eu acredito muito nisso. Eu luto, trabalho com isso, trabalho hoje na universidade, né, tentando construir com meus, que eu não chamo de alunos, são meus colegas de trabalho, né? É um outro jeito de você compreender a relação de equilíbrio, de igualdade, né? São colegas de trabalho, não são alunos, eles não são menos do que eu. Ao contrário, eles me ensinam muito, eles me dão muito sabedoria, me trazem muito conhecimento. Então, eles são tratados como meus colegas de trabalho. Então, eu acredito que essa relação que a gente vai construindo, né, a partir da escola, a partir dessas relações construídas com as comunidades indígenas, a gente pode chegar a uma sociedade, né, aí a gente pode discutir o que é diálogo intercultural, um monte dessas questões, que a gente pode construir uma sociedade melhor, né? E a escola indígena, por ela ser específica, diferenciada, intercultural, bilíngue, comunitária, ela tem tudo para se fazer isso acontecer, né? Ela tem tudo. Então, todo esse meu percurso, desde que eu fui para a escola, fui para a graduação, fui para o mestrado, para o doutorado e hoje professor na universidade, ela é movida por trazer esses saberes, trazer esses conhecimentos, para que esse espaço da escola, da universidade, elas também ocupem um espaço, né, para que possa a gente minimamente construir uma reflexão sobre elas, né? Eu acho que
Esse é acho que é um desejo muito, muito humilde, né? Que me move, né? E como eu falei assim, e os meus colegas de trabalho que os professores chamam de alunos, esses meus colegas de trabalho que vão poder fazer isso. Esses que vão poder repercutir isso e produzir outros saberes a partir disso. Então, eu vivo como professor hoje na universidade como indígena, né? Eu vivo lá como indígena, com conhecimento diferente da universidade, com conhecimento diferente da sociedade não indígena. E eu preciso colocar isso a serviço desses meus colegas de trabalho, né? Que são, né, no entendimento da escola, alunos, né? Que não são alunos. Tem muita coisa para... E é interessante isso, né? Porque eles falam assim para mim, professor, nunca ninguém deu essa liberdade para nós dizer aquilo que nós pensamos também, né? Porque o que eles fazem, né? Eles falam a partir de suas leituras, mas não falam a partir das suas experiências. O que me interessa é a experiência que eles têm, a experiência que eles construíram. A leitura só vem ajudar a partir das experiências deles. Senão eu abandono minha experiência e fico só fazendo leitura. Aí o mundo fica diferente, aí não dá, não funciona, né? Então acho que um pouco isso, né? Você podia, né, contar várias coisas aqui nessa minha trajetória de 50 anos de escola, né? 50 anos de escola, acho que tem umas coisas interessantes que eu também fui abandonado, né? Tu tem que abandonar certas coisas, né? Tem coisa... acho que é isso. Bueno, yo he trabajado como maestra, como profesora, como profesora de enseñanza media y de enseñanza superior y en posgrado, y en distintos proyectos con profesores y en el Ministerio de Educación en México, para proyectos distintos que han tenido que ver con pensar la educación para pueblos indígenas, ¿no? Y al principio, la verdad que yo creo que no entendía lo que estaba haciendo, pero bueno, uno va aprendiendo conforme hace, ¿no? Y se aprende en la práctica también. Y conforme ha pasado el tiempo, he trabajado siempre con cuestiones de lengua, ¿no? Pensando en, bueno, educación bilingüe, y me ha llevado a reflexionar mucho qué y para qué y cómo es que esos proyectos y programas de educación, que incluso es un debate, educación indígena, educación para indígenas, educación desde los indígenas, ¿cómo nombrarlo, no? ¿Cuál es el sentido que se quiere construir ahí? Yo en estos últimos años he estado trabajando sobre cómo se usa la lengua en la diversidad de lenguas y la diversidad de recursos lingüísticos que las personas tenemos en la vida escolar. Y en México hay un proceso en curso desde hace algunos años para normalizar la escritura de las lenguas. De las lenguas indígenas, que en México se llaman lenguas originarias. Eso, ahí hay que hacer una precisión. En los últimos años también en México se utiliza más el término pueblos originarios que pueblos indígenas, y ha sido como un debate, digamos, político en el que han participado intelectuales de los propios pueblos, que han también reclamado la originalidad que tienen en el territorio. Y bueno, en los últimos años se ha consignado como pueblos originarios, digamos, en las leyes, en los usos políticos, pero también el término indígenas, pueblos indígenas, también tiene un posicionamiento de lucha, ¿no? De reconocimiento
de reclamo incluso de derechos de territorio. En fin, esa es otra temática también problemática también. Pero en mi trabajo, yo últimamente he estado pensando y trabajando acerca de estos procesos de usar la lengua en la escuela como institución. ¿Y qué sentido tiene? ¿Cuál es la perspectiva de uso, de futuro, de acción cotidiana que tiene para las profesoras y profesores, para los estudiantes, las familias, el usar sus lenguas dentro de la escuela o fuera de la escuela? ¿O qué sentido tiene aprender lo escolar? Justo con mi colega, la profesora de Chiapas, Juana, ella tenía mucho interés por indagar sobre la escritura de la lengua tzeltal. Y porque hay como a veces una corriente de ideas sobre que si la lengua se escribe se va a conservar. Pero la lengua que se escribe también a veces se pierde. El latín se perdió, ¿no? El latín clásico se perdió y es una lengua que se escribe. Y hay muchos debates con relación a qué está pasando con ese uso de las lenguas y de esa, ¿se deben escribir o no se deben escribir? ¿O qué tipo de experiencias se derivan aparte de eso? En este momento yo pensaría que hay diferentes formas de vivenciar y de experimentar los recursos lingüísticos con los que contamos las personas y que cuentan las personas que tienen esa riqueza lingüística, usar distintas lenguas, conocerlas. Usar la lengua oral es una experiencia y usar la lengua escrita es una vivencia distinta. Y es un derecho también usar la lengua escrita, porque da lugar a reflexiones diferentes, a reflexiones, a experiencias, incluso a pensar en lo que se quiere decir, en lo que se quiere precisar, ¿ya? Entonces, de pronto mi trabajo ahora tiene que ver con pensar en cuál es el proceso escolar en curso, con esa cantidad de elementos que están en juego. Porque se habla mucho de la educación bilingüe, pero a veces es muy superficial. Es como, bueno, que se alfabeticen los niños en su primera lengua, pero después muchos propios intelectuales indígenas se han preguntado, ¿y para qué? Si después voy a terminar la educación escolar y no va a haber un trabajo en donde voy a usar mi lengua. Pero a veces sí hay trabajos, ¿no? También. Entonces hay como las reglas van cambiando. Los profesores, por ejemplo, para ser contratados, necesitan mostrar su uso oral y escrito de la lengua. Hay algunos espacios laborales que surgen de traducción, en proyectos justo académicos, artísticos. Entonces, es como todo un debate que me parece que está en curso, que la educación intercultural tiene muchas complejidades que van más allá de lo superficial de pensar, ay, es el patrimonio, es la riqueza del país. Sí lo es, pero además es una manera de conocer el mundo, de nombrar el mundo, no solo una, múltiples maneras de nombrar, ¿no? ¿Cómo se lleva eso a la escuela para quienes son usuarios de esa diversidad y para quienes no lo somos, ¿no? Yo pienso en los niños como yo fui una niña de una familia monolingüe, en una escuela donde solo se hablaba español, y pienso, ¿cómo habría sido mi educación escolar si hubiera en ese momento tenido la conciencia y la reflexión escolar sobre la diversidad que me rodeaba, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos construyendo eso? Bueno, me parece que son preguntas que para mí están abiertas ahora en mi propio trabajo, en mi propia reflexión. ¿Cuál es el sentido de lo escolar? ¿Cómo construir? Y bueno, este trabajo es un trabajo que yo hago con los profesores. Estas reflexiones
son producto de ese diálogo con las profesoras, con los profesores tzotziles y tzeltales, que se cuestionan y que están preguntándose, bueno, tenemos que aprender a escribir nuestra lengua, pero ¿cómo la vamos a llevar a la escuela? ¿Cómo la vamos a evaluar? ¿Hay que hacer un examen? ¿O es suficiente ser hablante? ¿No? Por ejemplo, esa es una cuestión. Hay que enseñar la gramática del tzeltal, del tzotzil, como se enseña la gramática del español o del portugués, ¿o no? Hay que aprender, por ejemplo, los rituales en la escuela. No, los rituales se aprenden en la comunidad, ¿no? Pero hay debates con relación a cuáles deben de ser aquellas cosas que se lleven a la escuela de las prácticas culturales de los pueblos indígenas. Y ahí están mis preguntas de trabajo, ahí las construyo yo, y son preguntas que surgen de ese diálogo, de talleres que trabajo con los profesores y las profesoras, de preescolar, de primaria sobre todo. Yo trabajo con profesoras y profesores de preescolar y primaria y dialogamos acerca de eso. Estos profesores y profesoras que son hablantes de tzotzil y tzeltal, sus primeros recuerdos de textos escritos son en español. Y algunos, por ejemplo, quienes han sido cristianos o católicos o de alguna religión, que han hecho traducciones de la Biblia o de los himnarios a textos, a las lenguas originarias, recuerdan la Biblia en tzeltal, la Biblia en tzotzil, por ejemplo, ¿no? Y decían, bueno, yo no sabía leerlo, pero sabía que mi lengua se podía escribir. Y mucho tiempo después aprendí porque necesitaba entrar a estudiar la formación de profesor, aplicar a la plaza de profesor. Entonces ahí hay muchas preguntas que surgen acerca de cómo la escuela ha enseñado, qué ha hecho esta educación bilingüe, intercultural, que tiene ya muchos años trabajando, y cuáles son los diferentes matices que ha tenido en distintos lugares.